Você não foi convidada, minha mãe disse. Seu sorriso malicioso cortando mais afiado que qualquer faca. É só uma reunião, não leve para o lado pessoal. Ela continuou, segurando o convite com sua mão perfeitamente manicurada, acenando como uma bandeira de vitória enquanto sorvia de sua xícara de chá branca. Reunião. Foi assim que ela chamou o noivado de 400 convidados do meu irmão. Uma gala. Aquela espalhada pelo Instagram. Com lustres alugados, torres de champanhe. E um maldito coelho vivo trazido por uma empresa de RP. Mas eu não vacilei. Não na frente dela. Não mais. Eu vejo, disse eu, balançando a cabeça lentamente. Mantendo minha voz calma. Espero que seja inesquecível. Oh, vai ser, ela riu, dando tapinhas no meu ombro. Como se eu fosse uma garotinha perdida que se meteu em assuntos de adultos. Você sempre foi meio deslocada nessas coisas mesmo. E assim ela saiu da sala, cantarolando para si mesma. Como se não tivesse acabado de detonar mais um pedaço do que restava do nosso relacionamento. Naquela noite, eu me sentei à pequena mesa da cozinha, do meu modesto apartamento de 2 quartos, encarando a tela do laptop. O cursor piscava. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Então, eu comecei a digitar. Na manhã seguinte, tudo mudou. A luz do sol bateu no meu rosto quando abri a porta para pegar a correspondência. Eu não estava arrumada para nada. Apenas um moletom enorme, cabelo em um coque bagunçado. Mas o que vi do outro lado da rua me fez congelar. Microfones, câmeras, mastros de boom, vans de satélite, repórteres, dezenas deles, enfileirados na calçada em frente à minha pequena casa, gritando perguntas. Você pode confirmar que foi você quem os expôs? Por que não falou antes? Seu irmão realmente disse essas coisas na gravação? Sua mãe sabia? Você vai tomar medidas legais? Pesquei, confusa, atordoada, até que meu telefone vibrou tão violentamente na minha mão, que quase caiu. Notificações explodiram na tela. Hashtag Arlington descobriu haver e estava em alta. Toquei em uma postagem. E lá estava eu, capturada num vídeo borrado, de um clipe que postei nas redes sociais. Ao lado, capturas de tela de uma exposição anônima, que eu havia escrito sob pseudônimo, agora ligada a mim por detetives digitais. O título: O Sol Dourado e a Verdade Podre, o que o mundo não sabe sobre ele. Tinha se tornado viral. E a foto do meu irmão estava bem ao lado de um clipe de áudio. Sua voz inconfundível rindo. Sobre os fundos de caridade que ele pegou emprestado. Do evento de arrecadação para crianças com câncer. Para usar em sua proposta de noivado. Uma gravação privada que eu nunca tinha planejado divulgar. Nunca. Até aquela noite. Até aquele sorriso irônico. 2 semanas antes, eu o vi mentir para os doadores. Para a sua noiva. Para toda a nossa família. Eu me sentei naquele brunch de família, ouvindo, enquanto ele se gabava da nova vila de luxo, fingindo que tinha construído com seu gênio empresarial. Mas eu sabia a verdade. Eu estava lá naquela noite, quando ele chegou cambaleando ao meu apartamento, bêbado e descontrolado, confessando como desviou dezenas de milhares da instituição de caridade que ajudava a administrar, me usando como terapeuta. Porque ninguém mais se sente culpado como você, Ava. Porque eu sempre fui a invisível, a calada, a doce decepção artística. E eu nunca contei. Não sobre as mentiras. Não sobre a noite em que ele bateu em alguém e pagou para silenciar. Não sobre como minha mãe o ajudou. Mas depois daquele sorriso, algo em mim voltou ao presente. Enquanto o frenesi da mídia aumentava do lado de fora. Saí. Descalça. Não disse uma palavra. Até vê-la. Minha mãe. Vestida com saltos de grife. O rosto pálido. Os lábios tremendo, não de raiva, mas de desespero. Como se ela tivesse percebido, tarde demais, que a filha que ela dispensou não estava fora do lugar. Ela estava apenas esperando seu momento. E ele tinha chegado. Peguei o microfone oferecido por um repórter. E levantei os olhos para a câmera. Meu nome é Ava Linton, disse claramente.
E esta é a minha história. Não a dele. Não a deles. Minha. O ar mudou. Até o vento pareceu parar. Eu não pisquei. E não ia parar. Os flashes das câmeras continuaram. Nem quando me virei. Nem quando fechei a porta. Nem mesmo quando afundei no chão do meu corredor. As mãos ainda tremendo. Eu não tinha planejado nada daquilo. Só escrevi o artigo. Por uma sensação de justiça. Não era sobre vingança. Era sobre sobrevivência. Mas agora aquilo tinha vida própria. Verifiquei meu telefone de novo. Minha caixa de entrada estava lotada. Jornalistas, escritórios de advocacia, produtores de podcast, até celebridades querendo amplificar minha história. Eu não sabia o que me assustava mais. Toda essa tensão ou o fato de que, pela primeira vez em anos, alguém estava me ouvindo. E não apenas alguém, todos. O telefone tocou outra vez. Quando vi o nome na tela, minha garganta secou na hora. Logan. Meu irmão. Não atendi. Não podia. Ainda não. Em vez disso, me levantei, fui até a cozinha. Abri o armário de baixo, atrás de panelas velhas e caixas de cereal empilhadas. E peguei uma pasta vermelha coberta de poeira. Eu não a olhava fazia quase um ano. Lá dentro, estava tudo que eu nunca tinha mostrado. Capturas de tela, mensagens, demonstrativos financeiros. Eu o ajudei a organizar tudo, porque Logan nunca foi bom com tecnologia. E eu era a única da família que sabia mexer no Excel o suficiente para limpar os livros. Foi assim que descobri. E foi por isso que ele nunca achou que eu diria uma palavra. 2 anos antes. Não pareça tão dramática, ele riu, jogando a taça de vinho no sofá como se fosse um porta-copos. Não é como se as crianças estivessem morrendo. É só temporário. Eu o encarei. Congelada. Você usou as doações para comprar um Rolex. Eu vou pagar de volta. Só precisava parecer bem para a apresentação. Você sabe como o jogo funciona, Ava. As aparências importam. Ninguém confia em um CEO que parece um fracassado. Ele deu de ombros. E tecnicamente aquelas doações estavam numa conta de uso geral. Não era dinheiro carimbado. Ele me cortou antes que eu respondesse, olhos afiados. E se você está pensando em me entregar, não acha que a mamãe vai ficar do seu lado em vez do meu? Ele não estava errado, na época. Eu fiquei em silêncio. Como sempre. Mas naquela noite, algo dentro de mim morreu. E algo novo começou a nascer. No presente. A campainha tocou. Espiei pelas cortinas. Não era a imprensa, dessa vez. Era uma garota. Devia ter uns 11 ou 12 anos. Estava segurando um pequeno saco de papel. Parecia assustada. Abri a porta devagar. Oi, eu disse. Você é a Ava? Ela perguntou, piscando para mim. Sim. Ela enfiou a mão na sacola e me entregou um envelope dobrado. Depois, virou-se e correu. Lá dentro, havia um bilhete escrito à mão. Você não me conhece, mas meu irmão mais novo era uma das crianças da fundação. Quando o dinheiro parou, fomos despejados. Mas sua história deu coragem para minha mãe falar. Obrigada por fazer o que ninguém mais teve coragem. Obrigada por ser corajosa. Mia C. Li uma vez. Depois outra. E mais uma. Meus joelhos cederam. Sentei no chão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque, pela primeira vez na vida, ser invisível finalmente significava alguma coisa. Eu salvei alguém. Não aos gritos. Mas dizendo a verdade. Mais tarde, naquela noite, atendi finalmente a 5ª ligação de Logan. Ava, ele estalou. Nem disse oi. Só, raiva. Que porra você fez? Você destruiu tudo. Sem desculpas. Sem surpresa. Só fúria. Você nunca vai ficar satisfeita até me arrastar com você. Do que você está falando? Perguntei, tentando manter a voz firme. Você está com inveja. Sempre esteve. Segurei o telefone com força, tentando respirar. Inveja de quê, Logan? Da fraude? Das mentiras? Ou do fato de que fui jogada para fora da família por limpar a sua bagunça? Você acha que isso te faz uma heroína? A voz dele tremeu. Você acha que é melhor que eu agora?
Não, eu disse, suavemente. Acho que finalmente me lembrei de quem eu sou. Silêncio. E então ele desligou. 2 dias depois, o conselho emitiu uma declaração pública. O frenesi da mídia dobrou. Investigações foram anunciadas. Mas o momento mais difícil ainda estava por vir. Ele veio em forma de uma batida na porta. Não era a imprensa, nem a polícia. Era ela, minha mãe, parada ali, na minha porta. O casaco Chanel abotoado até o pescoço. Óculos escuros escondendo os olhos. Podemos conversar? Ela disse. Sem sorriso dessa vez. Sem xícara de chá. Sem ar de vitória. Apenas uma mãe. E ela parecia abalada. Abri a porta. Ela entrou como se estivesse pisando na casa de uma estranha. Eu te criei melhor do que isso. Começou, a voz firme, mas frágil. Assuntos privados não se expõem ao mundo. Você humilhou esta família. Eu não a interrompi. Seu irmão está enfrentando acusações criminais. Seu pai teve que cancelar a aposentadoria e o cruzeiro. Nosso nome está em toda parte. Esperei. Então perguntei. Por que eu não recebi um convite, mãe? Para a festa de noivado. Por que eu não fui chamada? Ela hesitou. Piscou. Por que você teria deixado tudo? Estranho. Você não é exatamente apresentável nesses eventos, Ava. Aí estava. A velha verdade. Olhei direto nos olhos dela. Você quer dizer que eu não sou controlável? É isso, né? Os lábios dela se abriram, depois se fecharam. E, naquele momento, senti algo inesperado. Pena. Porque a mulher que sempre teve poder sobre mim, que conseguia destruir minha confiança com um simples olhar, agora parecia desesperadamente presa a uma narrativa que já não fazia sentido. Sinto muito que tenha chegado a isso, eu disse. De verdade. Mas não me desculpei por ter dito a verdade. Ela ficou em silêncio e saiu. Sem um adeus. Sem sequer olhar para trás. Na próxima vez que o telefone tocou, achei que fosse mais imprensa. Mas a voz do outro lado não era de uma repórter. Oi, Ava, disse ela, num tom suave, nervoso, familiar. Era Blair, a noiva de Logan. Aquela que eu nunca conheci de verdade, cujo rosto estava em capas de revistas de casamento, em campanhas de marcas perfeitamente escolhidas. A queridinha da América. Senti meu maxilar se contrair. Por que você está me ligando? Podemos nos encontrar em algum lugar privado, por favor? Não respondi de imediato. A voz dela não era a de quem estava defendendo Logan. Tinha um peso. Soava como alguém carregando uma verdade que não queria, mas precisava dividir. Então concordei. Nos encontramos em um café discreto, no lado leste da cidade, longe da imprensa e dos olhares. Ela entrou usando moletom com capuz e óculos escuros, como se fosse a fugitiva, não a noiva de um homem que enganou metade do estado. Quando se sentou, nem tentou sorrir. Eu preciso te contar uma coisa, disse, direto ao ponto. Pode falar. Respondi. Blair enfiou a mão na bolsa e puxou um pendrive. Eu sei o que ele fez. Tenho provas. E é pior do que você imagina. Meu coração parou. Ela se inclinou, quase sussurrando. Ele não só roubou o dinheiro. Ele o movimentou para várias contas secretas no seu nome. Pesquei. Atonita. É por isso que você foi excluída da lista de convidados. É por isso que sua mãe te deixou de fora. Eles estavam construindo uma trilha. Se a verdade viesse à tona, você seria bode expiatória. Engoli em seco. O estômago embrulhado. Cheguei em casa, abri a pasta que ela me deu. Protegida por senha. Nome do arquivo. Cofre da verdade. Dentro, planilhas, números de contas, memorandos internos. Tudo mostrava que eu era listada como líder de projeto de empresas de fachada. Minha assinatura digital estava lá. Meu nome. Meus e-mails. Até faturas forjadas ligando diretamente a mim os crimes de Logan. Ele me incriminou. Todo esse tempo. Mas a raiva não veio de imediato. Foi uma queima lenta. Como ficar perto demais de uma fogueira e só perceber que a pele está queimando quando já é tarde. Aquela noite, mal dormi. Fiquei encarando o teto, lembrando de cada favorzinho que Logan me pediu, cada arquivo que ele me mandou revisar, cada assinatura.
Eu achava que era tudo formalidade. Nunca foi casual. Eu era a pólice de seguro dele. A irmã mansa. Inofensiva. A artista. A ninguém. A bode expiatória perfeita. Eu deveria ter desabado. Chorado. Gritado. Mas não fiz nada disso. Em vez disso, levantei, abri o laptop. E comecei a escrever. De novo. Só que, dessa vez, não de forma anônima. A segunda denúncia foi registrada às 8 horas da manhã. Ele incriminou a própria irmã. A verdade sobre Logan. Dessa vez, eu anexei tudo. Todos os arquivos. Assinaturas falsificadas, datas manipuladas, transações forjadas, capturas de tela lado a lado. Provas claras de que ele havia retirado minha assinatura de declarações de imposto antigas que eu mesma preenchi anos atrás. Ficava óbvio. Ele planejou tudo. Até a reunião. Até o anúncio de noivado. Tudo cronometrado para, em silêncio, me apagar da árvore genealógica. Justo antes de deixar o machado cair. Em cima de mim. Ao meio-dia, já estava nas manchetes nacionais. As consequências foram imediatas. Uma investigação federal foi aberta. Os doadores retiraram o apoio. Os patrocinadores sumiram da noite para o dia. E então veio a reviravolta. Blair apareceu na televisão nacional. Em lágrimas. Expôs não só a fraude de Logan, mas algo que eu já sabia. Ele a ameaçou. Prometeu expor segredos da família dela, do status de imigração. Qualquer coisa para mantê-la em silêncio. Ela contou tudo. E terminou com uma frase que nunca vou esquecer. Eu queria ter conhecido a Ava primeiro. Porque ela não só sobreviveu à própria família. Ela os enfrentou. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Era para eu me sentir vingada. Era para sorrir. Mas não consegui. A verdade é que eu me senti vazia. Por que justiça? Nem sempre vem com fogos de artifício. Às vezes, ela só deixa um silêncio. E é nesse silêncio que você senta. Com as memórias do que poderia ter sido. O irmão que achei que tinha. A mãe que desejei. A família que perdi. Mas o que ganhei? Fui eu mesma. E isso ninguém poderia falsificar. A campainha tocou. Por um momento, achei que fosse o FBI. Era uma mulher de meia-idade. Olhos gentis. Uma pilha de livros nos braços. Você é a Ava? Sou. Eu administro um abrigo local para meninas. Ela disse, com um sorriso suave. Ajudamos adolescentes que saíram de lares abusivos. E temos acompanhado sua história. Todos os dias. Essas meninas acham que você é uma super-heroína. Ela me entregou os livros. Cada um com um bilhete. Escrito à mão, com giz de cera. Com brilhos. Corações pequenos. Quero ser como a Ava um dia. Ela disse a verdade, mesmo quando doeu. Obrigada por ser corajosa por todas nós. Minha garganta se apertou. Minha visão ficou turva. Abracei os livros contra o peito. E, pela primeira vez desde que tudo começou, eu sorri. Não para câmeras. Não para o público. Para mim. O tribunal estava gelado. Ou talvez fosse só a minha pele. Sentei 2 fileiras atrás da mesa da acusação. Sozinha. Sem família. Sem amigos. Apenas eu. Logan estava na frente. Flanqueado por 2 advogados caros. Mas ele já não era mais o garoto de ouro. Cabelo desgrenhado. Terno amarrotado. Olhos vazios. Parecia menor. Desbotado. Como se o brilho tivesse sido raspado, deixando só ferrugem por baixo. As acusações se empilhavam como tijolos. Fraude eletrônica. Fraude beneficente. Sonegação fiscal. Conspiração. Roubo de identidade. Cada palavra era uma pedra. Mas só quando leram meu nome como parte da evidência. É que meu estômago virou. Avalon, a irmã, foi inicialmente posicionada como a responsável pela atividade fraudulenta. O júri se virou para me olhar. Enquanto a acusação apresentava seu caso. Tudo que eu conseguia pensar era: é assim que se sente ser ouvida. Fora do tribunal, a multidão era densa. Manifestantes. Repórteres. Advogados. Alguns segurando cartazes. Acredite nela.
Estamos com Ava. Eu nunca pensei em ser um símbolo. Não queria fama. Eu queria liberdade. Na véspera da sentença, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Ava? Era ele. Logan. Preso. Sem direito à fiança. Aguardando sentença. A voz rouca. Por que você fez isso? Não perguntou com raiva. Só, perguntou. De verdade. Houve uma pausa longa. Então ele sussurrou. Porque eu não achei que você fosse lutar de volta. E era isso. Essa era toda a verdade. Ele nunca me viu como fraco. Ele me viu como silencioso. E isso, foi pior. Na manhã seguinte, a voz do juiz ecoou pela sala. Senhor Linton, o senhor está condenado a 16 anos em uma prisão federal. Suspiros. Câmeras disparando. Mãos tapando bocas. Mas eu não vacilei. Porque, naquele momento, já não era sobre vingança. Era sobre libertação. Mais tarde, o antigo grupo da família, um que eu não via ativo há anos, se acendeu. Não com desculpas. Com silêncio. Exceto por uma pessoa, vovó Linton. Ela me mandou uma mensagem simples. Eu sempre soube que você era o forte. Estou orgulhosa de você, querida. Continue brilhando, girassol. Chorei ao ler. Às vezes, uma única voz de bondade fala mais alto do que 100 vozes de vergonha. 2 meses depois, a vida não se transformou num conto de fadas. Eu ainda morava no meu apartamento simples. Ainda via meu nome nas manchetes. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Comecei a fazer trabalho voluntário 2 vezes por semana no mesmo abrigo que havia me procurado. Passei a dar aulas de arteterapia para meninas que foram silenciadas durante toda a vida. Meninas que me lembravam de mim mesma. Um dia, entrei e vi um mural pintado na parede. Uma dúzia delas tinha trabalhado nele. Era uma fênix saindo do fogo. Abaixo, com uma caligrafia bagunçada, estava escrito: ela não queimou. Ela renasceu. Numa tarde, enquanto eu guardava meus materiais de arte, um carro conhecido estacionou. Era Blair. Sem maquiagem, cabelo preso, segurando um envelope. Ei, disse ofegante. Isso chegou para mim pelo correio, mas, é para você. Abri com cuidado. Dentro havia um cheque, $250 mil. Vindo de um escritório de advocacia. Era parte de uma ação coletiva contra a instituição de caridade de Logan. Ganhei porque ajudei a expor tudo. Era minha parte como denunciante. Fiquei olhando o papel, sem acreditar. Blair sorriu. O que você vai fazer? Olhei para o pátio, onde as meninas brincavam. E sussurrei. Algo bom. Algo real. 6 meses depois, minha casa não era só minha casa. Tinha virado um lar. Um espaço onde meninas quebradas se reuniam aos finais de semana para transformar dor em arte. Onde o riso ecoava da varanda. Onde a cura não exigia perfeição, apenas paciência. Chamei de Projeto Pássaro de Fogo. Um centro de arteterapia e contação de histórias para meninas vindas de lares despedaçados. Meninas que foram silenciadas. Menosprezadas. Esquecidas. Como eu fui um dia. Uma garota chamada Serenity chegou. 14 anos. Assustada. Evita olhares. Quase não falou na primeira semana. Mas eu vi como ela segurava o lápis. Como se estivesse se agarrando a algo invisível. No terceiro sábado, ela me entregou um esboço. Era de uma menina em pé. Sozinha. Mas inteira. Abaixo, ela escreveu. Ela parece com você. Naquela noite, sentei na varanda e observei o pôr do sol tingir o céu de laranja. A mesma varanda onde um dia chorei, escondendo o rosto na manga, me perguntando se alguém algum dia me veria. Agora, parecia que cada alma que eu ajudei tinha deixado um pedacinho de si nesse lugar. E dentro de mim, eu não era mais invisível. Eu era um farol. O mundo seguiu em frente. Logan desapareceu das manchetes. Novos escândalos ocuparam seu lugar. Novas vozes gritavam mais alto. Mas eu continuei. Não busquei relevância. Eu construí legado. Uma tarde, voltando de uma aula, vi algo estranho. Repórteres em frente ao portão de casa. Uma mulher se aproximou com um microfone. Mas o tom dela era diferente.
Calmo. Senhorita Linton, me desculpe aparecer assim, disse. Só queríamos saber. Você viu o que está viralizando hoje? Fiz uma careta. Não, o que é? Ela me mostrou o celular. Na tela, um vídeo. Logan. Na prisão. Encarando a câmera durante uma entrevista. Ele estava diferente. Mais velho. Mais cansado. E, de alguma forma, mais humano. Ele disse, com a voz baixa. Eu não espero perdão. Mas se eu pudesse voltar, não mudaria apenas o que eu fiz. Eu diria a minha irmã o quão forte ela realmente era. E que agora eu vejo. Tudo isso. Eu vejo você. A sessão de comentários virou uma tempestade de opiniões. Mas eu só li uma. Ava não expôs apenas a mentira. Ela se tornou a verdade. Eu não chorei. Eu não sorri. Eu apenas fiquei ali. Em silêncio. Sentindo algo novo nascer dentro do meu peito. Paz. Não porque ele mudou, mas porque eu tinha vencido. E uma última carta chegou um mês depois. Para minha mãe. Sem remetente. Sem desculpas. Apenas 5 palavras, em um cartão branco simples. Você estava certa. Me desculpe. Sem assinatura. Nada mais. Eu guardei a carta em uma pequena caixa rotulada. Passado. Eu não queimei. Não emoldurei. Só deixei existir. Porque nem toda ferida precisa ser reaberta. Algumas só precisam ser reconhecidas. 1 ano depois. Dane-se. O projeto Pássaro de Fogo se tornou nacional. Abrimos filiais em 5 estados. As doações vieram de todos os lados. Sobreviventes, celebridades, escolas. Falei em conferências. Contei minha história, não para ganhar pena, mas para passar adiante poder. E em todo lugar que eu ia, eu a via. A menina quieta, sentada no fundo da sala. Aquela que achava que não pertencia. Que pensava que precisava conquistar amor para merecer espaço. Que acreditava que silêncio era sobrevivência. Eu me vi nela. E então eu dizia, olhando nos olhos. Eles estavam errados sobre você. Todos eles. Você não é suave demais. Você não é estranha demais. Você não é invisível demais. Sua arte, você, é fogo. E você é suficiente.